Eu tô querendo falar sobre isso há um tempo e vamos ver se dessa vez eu vou conseguir. Desde o dia em que eu recebi um diagnóstico de um transtorno mental, que o nome não vem ao caso agora, eu tenho percebido um estigma social muito grande. E fui estudar, né, a história dos transtornos mentais, a história da loucura, e percebi que isso aconteceu no mundo todo, né? Desde os primeiros relatos de loucos que existem socialmente. Esses loucos são estigmatizados ou são cultuados de alguma forma. Eu, infelizmente, não fui cultuada. Eu tenho sido só estigmatizada no caso e tem sido só isso mesmo. Eu tô num sítio, tá? Então barulhos de bichos vão ocorrer com frequência. E esse estigma social, ele acaba se correlacionando muito com ideias de senso comum e com a cultura do local, né? E aí quando eu digo do local, vai depender do país, do estado, da cidade onde essa pessoa vive. Então, senso comuns no Brasil tem uma lista, mas dentro desses sensos comuns nacionais existem sensos comuns estaduais, locais, da região específica de cada pessoa. E dentro disso vão te ver como um louco de formas diferentes. Além de você ter que classificar isso entre raça e gênero, que também é importante para você entender como a sua loucura, como a sua doença, como o seu transtorno mental está sendo lido pelas pessoas à sua volta. Porque podem dizer que é só espiritualidade. E se você estiver em um local onde a espiritualidade é uma coisa muito importante, o que no Brasil é, porque mais da metade da população possui uma religião e ela é voltada para o cristianismo, então a probabilidade de verem isso como algo religioso é gigantesca. E se você for religioso, talvez você tenha dificuldade em entender que talvez você não tenha um problema espiritual. Talvez você esteja com transtorno mental mesmo, uma depressão, ansiedade, algum transtorno de humor, algum transtorno de personalidade. Você vai precisar procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um médico geral, se você for ir numa UPA, enfim. Passar com um enfermeiro no primeiro atendimento, sabe? Passar com alguém da área da saúde para ver o que é. E o que você precisa, né, de atendimento aí básico nesse momento. Mas o que eu queria dizer desses estigmas sociais é que por conta da falta de conhecimento em relação a esses transtornos e as pessoas já classificarem isso como algo religioso ou por você ser uma pessoa com caráter duvidoso, ou por você estar com frescura, ou por você estar mentindo, ou às vezes você errou em algum momento na sua vida, cometeu aí algum pecado, né? E eu vou falar a palavra pecado porque nós vivemos em um país majoritariamente cristão, então essa palavra é importante, dependendo do lar em que você cresceu, com as pessoas com quem você conviveu, elas vão dizer que você está ganhando, está recebendo uma punição por algo que você fez. Então, você cometeu um pecado e aí esse transtorno mental se desenvolveu por causa disso, porque você merece. E por conta disso, você não merece tratamento. E assim, a gente tem um sistema único básico de saúde, você tem direito ao acesso à saúde, independente do que você tenha feito. Você estando em um presídio ou não, você estando em situação de rua ou não, todo mundo tem direito a acesso à saúde, educação e diversas outras coisas básicas que o governo deveria nos dar.
Ponto. Tá? Isso é o básico, isso é o mínimo esperado socialmente. Por conta disso, você pode estar tendo o seu acesso à saúde negado, o seu acesso a certos direitos negados. Dependendo do nível do seu transtorno mental, de como você está, se você não estiver conseguindo trabalhar, você precisa procurar uma ajuda de uma assistência social. Você precisa ir num CRAS ou em algo do tipo, para ver o que pode ser feito dentro disso. O que não dá é para você ficar cada vez mais ir se marginalizando, né? Ficando cada vez mais distante socialmente, a ponto de você não conseguir mais ter reinserção social nenhuma, porque as pessoas são preconceituosas, porque a gente vive em uma sociedade preconceituosa. E por mais que digam, você não pode reclamar, porque senão você vai estar falando mal de Deus. Você não pode reclamar, porque senão você vai estar falando mal de religião. Se ninguém falar nada, as pessoas vão continuar sendo excluídas socialmente. E aí ninguém consegue trabalho, ninguém consegue saúde, ninguém consegue educação, ninguém consegue acesso a porra nenhuma nessa sociedade. E isso não é justo. Isso não é o correto. Isso não é o certo. Me exaltei um pouco. Mas para uma pílula rápida para se deixar no TikTok, eu acho que tá bom. Procure assistência social. Eu sei que os atendimentos públicos, eles são demorados, eles têm fila, não é da noite pro dia que você vai conseguir um atendimento, não é da noite pro dia que você vai conseguir uma assistência, que você vai conseguir algum benefício, alguma coisa. Precisa de tempo, precisa de paciência e precisa de alguns pré-requisitos. E às vezes, para você ter esses pré-requisitos, você tem que ter pelo menos um endereço. E sem endereço você não consegue, às vezes, nem passar no SUS para você poder ter um contato com um psicólogo, com um psiquiatra para fazer o atendimento à saúde, porque está te faltando outras coisas antes. Talvez as pessoas com quem eu gostaria de falar, e eu gostaria que chegasse isso, nem tenham acesso a isso que eu estou dizendo. Mas as que vão chegar a esses vídeos, tem. E vocês podem espalhar isso adiante. E de repente tem alguém na sua família que está com um transtorno mental e precisando de ajuda, e vocês estão atrapalhando mais ainda o desenvolvimento dessa saúde mental. Vocês estão piorando a saúde dela porque vocês estão achando que ela está pagando alguma penitência, quando na verdade ela está com transtorno mental. Porque assim, penitência, quem paga é alguma religião específica, eu esqueci qual que é o nome. Mas julgamento quem faz é juiz, é delegado, existe a polícia para isso, é uma área específica que você estuda para atuar. Não é tipo assim, pai, mãe, irmão, primo, tia, avô, avó, vizinho, entende? Essas pessoas aí são para você conviver socialmente, não para ficarem dizendo o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer da sua vida. A menos que você seja menor de idade e esteja sob tutela ou responsabilidade de alguém. É isso, espero ter ajudado.